O STF decidiu pelo afastamento da responsabilidade do Estado em razão do adiamento de concurso público por razões de biossegurança decorrentes da pandemia do Covid-19. O que é que aconteceu aqui? Estava acontecendo um concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná e esse concurso era realizado pela Universidade Federal do Paraná. E nas vésperas da prova, praticamente, foi verificado que, em razão do grande aumento de casos de Covid, seria caso de adiar o concurso. Algumas pessoas já tinham se deslocado até o Paraná para fazer essa prova e aí entraram com ações pedindo reparação por danos morais e materiais pelos prejuízos que sofreram em razão desse deslocamento e por considerarem que não houve uma antecedência necessária para que elas se programassem em relação ao adiamento do concurso. A TNU tinha julgado pela procedência do pedido, certo? Inclusive, a TNU tinha definido uma tese, que é a do tema 313, dizendo que cabe a indenização se comprovada a grave exposição do candidato à contaminação pela frequência a locais públicos, como aeroportos e rodoviárias, com grande quantidade de pessoas e ampla circulação do vírus. Ou seja, para a TNU, se a pessoa se deslocou para fazer a prova usando transporte público ou avião, né? Enfim, nesses casos, a pessoa teria direito. Se a pessoa viajou no seu próprio carro, não haveria direito à indenização pela exposição ao vírus. E no caso concreto apreciado pelo STF, foi justamente uma das pessoas que se deslocaram usando avião ou ônibus, né? Então, o STF disse que a responsabilidade objetiva do Estado, pela teoria do risco administrativo, tem como requisitos o dano, a ação ou omissão do Estado e um nexo causal. E esse nexo causal pode ser afastado por culpa exclusiva de terceiro ou por caso fortuito ou força maior. Deu como exemplo disso o tema 362 do STF, que afasta a responsabilidade do Estado por crimes praticados por pessoas foragidas do sistema prisional, sempre que não houver nexo de causalidade entre a fuga e o dano causado. Então, se no ato da fuga ele venha a causar danos a terceiros, aí sim há direito de reparação. Mas uma vez que a fuga já se concretizou, se o foragido venha a praticar um crime meses depois, aí já perderia o nexo de causalidade com a fuga. É o que consta do tema 362 do STF. E o STF, então, entendeu que a pandemia, assim como as ondas, né, de contaminação que aconteceram, configuraram força maior, rompendo, portanto, o nexo causal. Inclusive, o STF relembrou o precedente da ADI 6.421, no sentido de que há um erro grosseiro da administração sempre que ela viola direitos fundamentais em desrespeito a critérios científicos e técnicos, certo? Então, se há uma recomendação técnica e científica pelo adiamento do concurso, então seria a obrigação da administração de fazer esse adiamento. E na ADI 6.343, também foi estabelecido que há competência comum dos entes federativos para as medidas restritivas na pandemia. Então, tanto os estados quanto os municípios tinham a responsabilidade e a competência de adotarem as medidas para impedir a disseminação do vírus, né? E na ação civil originária 3.379 foi reconhecido o caráter extraordinário e imprevisível da pandemia. Então, com esses fundamentos, o STF afastou o nexo causal, assim como a responsabilidade. E se você chegou até aqui, eu peço que se inscreva no canal e clique no botão de curtir. Então, a tese fixada foi a de que o adiamento de exame de concurso público por motivo de biossegurança relacionado à pandemia do Covid-19 não impõe ao Estado o dever de indenizar. E eu fico por aqui, aguardo vocês no próximo vídeo. Não deixem de curtir e de ativar as notificações. Até a próxima!